Fica mais perto, Neide. Boa noite, sejam bem-vindos, né, ao podcast Face a Face, né? É um projeto católico, né, que veio com o objetivo de transmitir o amor de Deus através de vários convidados, né? Esse é o início. Então, assim, caso o áudio não esteja bom, a imagem não esteja boa, esse é apenas um piloto, né? É uma preparação para o que está por vir, né? Eu sou Michele, né? Vou ser a apresentadora aqui, ser a intermediária, né, desse bate-papo que vai ser totalmente movido pela vontade de Deus. E aí a gente tem um outro apresentador também aqui, que está aqui com a gente também, que vai estar dividindo comigo aqui essa mesa. Boa noite, meu nome é Diego. Eu vou estar fazendo companhia aqui com a Michele e com os irmãos aqui, Davi, Tiarro, o William que está aqui, ó, nos bastidores, está fazendo tudo acontecer aí nas câmeras. E estou muito feliz com o start do projeto, né? Porque foi uma luta para fazer acontecer, tudo dando errado não acontecia, era cabo que não funcionava, era câmera que não pegava. Então, eu queria agradecer primeiramente a Deus por ter conduzido nós de uma forma boa e clara, e a gente conseguiu colocar. Agradecer também algumas pessoas que apoiou o projeto desde o início e nos emprestaram aí câmeras, nos deram conhecimentos também. Então, vou agradecer, né, e começar a Regiane Grisolini, que é a dona do Ateliê Barré, que nos emprestou uma câmera. Vou agradecer também o Leandro Teixeira, também, que nos emprestou uma câmera. Dar um alô pro Paulo. Paulo também nos deu uma orientada aí de como servir com a configuração das câmeras, com áudio. E é isso aí que vai acontecer daqui para frente aí. Então, toda terça, das 8 às 10 horas da noite, vocês terão um encontro com a gente aí no Face a Face Podcast. E esse projeto, como que ele aconteceu, como que ele despertou em nossos corações, né? Ele nasceu de um movimento, né? Nós quatro, né? Na verdade, nós cinco, que o William também. Nós participamos de um evento, né? Na verdade, que é um encontro de jovens com Cristo, chamado Reluz, que é aqui em Mauá, né? São Paulo. E o Diego estava, né, dentro de um local, né, e ele assistiu um testemunho e ele percebeu que esse testemunho outras pessoas teriam que ouvir. E nós tentamos procurar na internet e não conseguimos, né, localizar. Tivemos dificuldade para localizar, né, Diego? E aí Deus já vinha falado através de oração no meu coração de que ele queria algo maior, mas eu não entendia o que esse era algo maior. E aí quando o Diego veio falar do projeto, casou com aquilo que Deus vinha falando através das orações, que ele queria algo maior. Então ele queria que várias pessoas recebessem essa oportunidade de ouvir esses testemunhos de transformações, né? E aí foi daí que surgiu, né, o podcast Face a Face, né? Sim. Não é isso? E complementando também uma das histórias também, e acho que foi em 2019 ou 2020, eu iniciei um projeto chamado... Eu iniciei um projeto, não. Comecei a fazer parte de um projeto que já tem há anos já, que chama as Oficinas de Oração, né, que são os TOVs. Então aconteceu a oficina de oração aqui na São Felipe, uma amiga minha, Cláudia, lá de Santo André, lá, me indicou, eu fui fazer essa oficina de oração e lá eu tive o contato de ter a leitura com a Bíblia, né? Ter uma intimidade com Deus. A oficina de oração, ela traz isso, para a gente ter uma experiência em aprender a orar, né? E aprender a viver com a oração, né? Então aquilo me trouxe muito próximo de Deus, né? Fiz ela em 2019, depois fiz em 2020, na época da pandemia, né? Legal. E aí, quando foi 2022, eu fiz pela terceira vez e aquilo melhorou muito. Foi uma evolução, que nem o próprio Frei Inácio, que
que criou as oficinas, né? Ele fala que a gente tem uma evolução a passos, né? Não é em saltos, né? Então nessa terceira vez que eu fiz, ficou muito forte, eu fiquei consumindo muito a leitura. E aí eu já estava com aquela ideia de querer passar a palavra através do Instagram, através... Eu mesmo fazendo essa leitura e tudo. E aí eu comecei a ver você fazendo seus vídeos no TikTok, passando a palavra, evangelizando ali dia a dia e tal. E eu falei, legal, acho que dava para bater um papo com a Mia, alguma coisa, mas também nem tinha ideia ainda dessa questão de criar o podcast, né? O formato, eu sei que eu ia passar para minha audiência de alguma forma, seria pelo Instagram, pelo Facebook, pelo TikTok, enfim. Só que aí quando eu participei da vigília lá, que eu vi o testemunho lá da Débora e do Jaime, que aquilo tocou bastante, né? Na verdade, na hora que entrou já o Denilson, que ele fez a pregação dele, né? Que mexeu muito comigo, que teve umas respostas ali e uma outra oportunidade eu falo. Depois teve o Locão, que eu achei muito legal a forma que ele conduz, a forma que ele fala, a forma que ele prega e tal. E aí quando chegou a Débora e o Jaime, que eu vi aquele testemunho, eu falei assim, várias pessoas mesmo, como você citou, várias pessoas tinham que ver. E ali eu falei assim, então, uma forma que eu tenho para falar, né? E eu não precisar ficar falando do testemunho toda vez e ficar falando da palavra da Bíblia de uma forma que só mostre o meu rosto, né? E não mostre ali uma experiência. Então eu acho que uniu essa questão do testemunho, que eu acho que é o que faltava, acho que era a cereja do bolo. Entendeu? E aí foi onde eu pensei, eu falei assim, vai ser um podcast, a gente entrevista a pessoa e tem que ter uma mulher também que tá conduzindo, porque mulher sabe operar o jogo ali, sabe acolher mais, né? É mais acolhedora. Exato. E aí foi isso que aconteceu. E aí quando eu conversei com você, as ideias bateram. E aí você foi já apresentando as outras peças que iam compor o projeto aí também. Exatamente. Né? Aí Deus foi unindo, né? Porque Deus, ele une propósitos, né? Então, assim, ele foi trazendo pessoas que que tinham essa vontade também de fazer algo a mais, né? E aí chegou a Rosane na nossa vida, mais conhecida como Tia Rô, tá, gente? Verdade. Conta pra gente como que veio essa ideia do podcast pra você. Bom, boa noite pra vocês, boa noite, galera. Então, eu e a Mia, a gente já tem um trabalho em conjunto, né, que a gente trabalha na vigília do Reluz, né, e ela me fez esse convite, e eu fiquei meio assim, mas eu acabei aceitando, porque a Michelle é assim, eu já sei que se ela tem um projeto é porque é um projeto legal, né? E é um projeto muito voltado para Deus, né? E assim, eu quis também participar porque eu vi a evolução do Diego, né? O Diego teve uma evolução muito grande nessa experiência dele com Deus, e eu achei importante esse podcast porque nós somos pessoas comuns, que temos vidas comuns, nós não somos nenhum santo, nenhumas pessoas, né, ligadas totalmente dentro da igreja. Eu acho que isso é importante frisar, exatamente isso mesmo. Porque assim, a gente é uma pessoa totalmente comum e o propósito desse podcast aqui é ter uma conversa totalmente laical, né? É uma conversa de pessoas comuns, de cidadãos comuns. Não é o pessoal que vive aquela vida sacerdotal, né? Nós não somos santos, né? Não. Aqui só tem pecador só. Sim. Porém, tá todo mundo em busca do sonho de ouro, que é aquela transformação e ser uma pessoa cada vez melhor, né? E a gente é essa pessoa, e eu espero que esse podcast alcance essas pessoas, que são pessoas comuns, que têm vidas comuns, que às vezes nem frequentam a igreja, mas têm uma intimidade com Deus, têm aquela desejo, sede, né, de Deus, mas se acha tão pecadora que não tem
essa... Não acha digno de estar ali, não né? se acha digno de estar na presença de Deus, não se acha digno de nem de tocar no nome de Deus, né? Então é para isso que nós estamos aqui, para mostrar que mesmo sendo pecador, mesmo sendo infiel, mesmo caídos, a gente é aquela pessoa perseverante. Exatamente. E a ideia, né, é trazer pessoas comuns que tiveram uma mudança de vida, né, para poder mostrar para as outras pessoas, pessoas que às vezes não se acham dignas, né, de que Deus ele realmente toca aonde ele quer. Sim. Né? E que aquilo que para a sociedade é luxo, para Deus aliás, para a sociedade é lixo, para Deus é luxo. Então, a ideia é essa, né? E aí a Rô tem uma função especial, que eu falo que é uma função muito que é extremamente importante. Todas são, gente, né? Todas têm a sua importância. Mas esse bate-papo que ela vai ter, ela vai ser a primeira a ser convertida, né? Porque é o primeiro bate-papo que ela vai ter, né? A minha função aqui é de ir ao encontro das pessoas que vão ser convidadas, né? Para estar participando. E assim, nessa primeira experiência que eu tive de estar convidando o casal que vai estar aqui, foi muito engraçado, porque eu me preparei assim psicologicamente, porque eu acho eles tão, né, assim, umas pessoas tão de Deus, as pessoas que vivem para Deus, assim, né? E eu falei assim, logo eu, né, vou lá, mas tudo bem. Então, eu me preparei tanto, e quando eu cheguei lá, assim, nossa, eu não falei nada do que era para me ter falado. Eu me apresentei, falei sobre o podcast, falei o que a gente queria, tal, que o Diego, né, tinha gostado muito do testemunho dele, achava que todo mundo tinha que ouvir e queria que eles fossem os primeiros a se apresentarem aqui. Mas aí depois ele foi me falando tanta coisa e assim, ele me deu uma lição de vida, assim, e eu saí de lá já muito assim satisfeita. Já não, assim, nem que não rolasse mais nada assim, ali eu já tinha tido uma experiência muito, muito profunda, assim, do meu eu com como era o meu agir com outras pessoas, assim. E a gente cria, né? A gente cria um estereótipo dessas pessoas, né? Às vezes a gente não sabe nem como se portar na frente da pessoa, né? Sim. A gente acha que a gente tem que usar palavras da Bíblia, que a gente tem que ser o mais formal possível. Aí quando você chega lá, a pessoa te recebe de um jeito que você olha assim e fala, meu Deus do céu, ela é igual eu. Exato. Sim. Né? Ela teve uma experiência com Deus que transformou a vida dela, né? Ela vive, né, essa vida de apresentar Deus para outras pessoas, mas ela é humana como eu. Sim, e nós que não estamos presentes ali dentro da igreja, né? Posso dizer assim, por exemplo, que nem eles são as pessoas que fazem as palestras deles, dão as pregações, né? Vivenciam ali, estão no dia a dia. Eu já não tenho tanto esse contato na época que rolava lá, então se eu visse na rua, para mim é uma pessoa normal, uma pessoa comum. Jamais que eu vejo aquelas duas figuras ali e falo que passou tanta coisa, que Deus fez tanta obra ali na vida deles, né? É verdade. E que eles passaram por muitas provações. E às vezes a gente fica com aquela coisa assim, o meu problema é maior que o do outro, né? Exatamente. E a gente não consegue ter a sensibilidade de olhar o problema do outro. A gente sempre pensa no nosso, né? E eles vêm com aquela missão de mostrar que o problema deles é maior do que o problema nosso, né? E que mesmo assim Deus conseguiu fazer uma transformação tremenda, entendeu? Exatamente. Então é bem interessante. E como que a Ruth também estava falando dessa questão de santos e tal, tem uma palavra no Evangelho que fala, né? Por exemplo, que Deus ele veio para curar
os doentes. Até a gente já, esse é o segundo programa que a gente tá, esse é o oficial agora, o piloto, né? Isso. A Michelle já tava falando e eu vi a Michelle falando sobre isso, né? Que Deus ele veio para curar os doentes, né? Não que os sadios vão ficar de lado, mas ele não precisa ter aquela preocupação, né? Então eu vou colocar todo o meu empenho nos pobres, nos oprimidos, tal. E é isso que a gente quer passar, que quem assista a nós não seja só os sadios, mas que sejam os pecadores também, e eles consigam ver na gente que nós somos iguais a eles, nós não somos melhores que ninguém, e que há muito testemunho aqui que vai encaixar com a vida de alguém aí, e que pode ser o start para ele dar aquele toque ali e falar, pô, preciso ter uma intimidade com Deus. Tô falando para você ir para a igreja, não tô falando para você pegar sua Bíblia e pôr debaixo do braço, mas é para você ter a consciência de que, seja qual problema for, Deus é a solução. Tem um santo da igreja que chama São Tomás de Aquino, que ele fala assim: antes de pregar com palavra, pregai com a sua vida. Então, nós precisamos entender que a nossa mudança, ela vai transformar outras pessoas. Então, eu não preciso ser... óbvio que a gente precisa buscar, né? Mas isso não quer dizer que por eu não ter o conhecimento, eu não posso ser transformador na vida de uma outra pessoa, né? Sim. Porque às vezes aquilo que transformou na minha vida, às vezes eu falar isso para alguém, às vezes a pessoa está passando por aquilo e a gente não tem noção que ela está passando, né? E é exatamente isso que nós vamos fazer aqui. Apresentar essas pessoas comuns, que tem as mesmas batalhas que nós temos no dia a dia, que passa até por provações semelhantes ou até situações bem graves, mas que teve uma transformação na vida, né? E que Deus olhou ali aquele que ele achava que jamais seria olhado, e Deus foi lá, usou alguém, às vezes usou até às vezes aquela pessoa que você jamais imaginava que seria usada, né? Para ser essa transformadora, né, na vida da outra pessoa, né? Então, assim, a ideia, né, desse podcast, né, por mais que nós somos titulados podcast católico, né, complementando também o que você falou, nós vamos trabalhar de uma forma laica, né, para a gente poder tocar realmente até aquelas pessoas que não sabem nem quem é Deus. Né? Então, totalmente perdido. Exatamente, porque às vezes cresceu numa família que não existe isso, né? Então, como que ela vai saber, né? Ela pode ser que de repente através de um amigo ela encontre isso, mas às vezes não, às vezes o círculo de amizade dela também é aquele mundo que não busca, né? Sim. E de repente ela tá aí nas redes sociais ali puxando, mexendo no celular ou no computador, e de repente para no podcast. Sim. E aí para e fala, poxa, deixa eu escutar um pouquinho, e aí de repente uma palavra ali vai ser transformadora na vida daquela pessoa. Já faz a diferença no dia a dia. E aí aquele vazio que estava ali no coração dela, que ela não entendia porque tinha um buraco, vai ser preenchido pelo amor de Deus, entendeu? Sim. E para quem for acompanhar nós, quem for assistir nós, o que eles esperam, o que eles podem esperar do podcast, por exemplo, né? Então eles vão vir convidados aqui, igual nós falamos desse casal, que vai ter o testemunho deles, que transforma, que é gente da gente também. Claro que nós vamos chamar também o pessoal sacerdócio, a gente vai chamar um padre, vai chamar um diácono, para explicar alguns significados para nós, né? Para mostrar também a parte... como posso falar, a litúrgica, né? Isso, exato, né? E também nós vamos convidar também pessoas que não só falam, que às vezes não vai vir para falar de uma transformação, de um testemunho, e nem da liturgia, mas que venha para passar também um desenvolvimento pessoal, como a gente ser uma pessoa melhor para nós também, né? De repente um psicólogo, né? Exato. Porque hoje mais do que nunca, após a pandemia, né? As pessoas entenderam a importância de um psicólogo, né? Antigamente, quando se usava, vou fazer terapia, a gente acabava ligando, né? A pessoa é louca, a pessoa tem algum problema, né? Psicológico e tal. E não é verdade, né? A gente criou realmente um pré-conceito,
né, sobre a psicologia. E hoje é uma das profissões mais respeitadas e mais procuradas, né, porque a humanidade adoeceu. Né? Então, para nós também será um privilégio trazer um psicólogo aqui para conversar sobre diversos problemas que a humanidade está passando, né? Que vai ser uma forma também de tocar, de repente, alguém que está dentro de casa passando por algum problema psicológico e que às vezes não percebeu que está com esse problema. Sim. E de repente, através aqui do podcast, ela vai perceber que ela precisa buscar um tratamento com um profissional. Sim. Né? E também vai ter pessoas também. Quais são os temas que o podcast vai abordar, né? Então, além de nós falamos de fé, de religião, de espiritualidade, nós vamos falar também sobre obras sociais, nós vamos falar sobre saúde, nós vamos falar sobre bem-estar, nós vamos falar sobre esporte, nós vamos falar sobre profissional, né? Então, nós vamos envolver temas do nosso dia a dia também, né? Porque nós somos humanos, né? Então, nós temos que saber equilibrar, saber dosar, né? Tem a hora também de orar, tem a hora de brincar, tem a hora de estudar, tem a hora de trabalhar, tem a hora de a gente tentar equilibrar esse tipo de coisa. Exatamente, né? Como a própria palavra fala, né? Há tempo para cada coisa. Né? Exato. Então, a ideia realmente é a gente apresentar todos os temas, né? De como ser um cidadão, né? Nos dias de hoje, né? E quanto a gente pode melhorar. Né? Com todos esses testemunhos, com essas mudanças transformadoras, esses movimentos, ONGs, projetos sociais, né? Que de uma certa forma transformou a vida da pessoa. Às vezes não foi nem através da fé, mas foi através, de repente, de um projeto social. Isso, através da obra, que nem, por exemplo, Deus também fala, né? Jesus veio como exemplo que ele veio para servir. Exatamente. Né? E então, às vezes a pessoa começa a servir, começa a se encher do Espírito Santo, do amor, e não tem ideia que é Deus que está preenchendo aquilo ali. Exatamente. Né? E através da obra. E né? Sem usar uma palavra de Deus. Às vezes é só o servir, já está sendo transformador ali. Eu tenho uma frase de uma mãe da amiga minha, da Tereza, que é minha amiga também, que ela fala, né, que se a pessoa ela não vive para servir, ela não serve para viver. Para viver. Né? Então isso faz muito sentido. E falando que tudo tem uma hora, né? Chegou a hora também do Davi se apresentar, né? Sim, falar claro. quem que é o Davi, ele que já tá aí, ó. Ele fala quietinho e tal, mas ele tem, como fala? O dom também de falar, de estar se expondo aqui. Primeiramente eu quero desejar uma boa noite a todos, né? E assim, a missão da minha esposa é a minha missão também, né? Deus nos uniu. Quem é sua esposa? Quem que é sua esposa aí? Que o pessoal não sabe. Michele, essa joia rara, né? Amém. Salve Maria. Foi combinado, gente. E assim, então como ela foi convidada, e a missão é uma só para nós dois, né? E eu aceitei e agradeço a Deus por estar aqui com vocês, né? Não com a minha família, porque vocês fazem parte da minha família também agora, né? E a família face a face, né? E minha missão aqui é na produção, né? Estar aqui na produção e servir o que vier, estar servindo, né? O que pedir, fazer. Não tem essa, né? Mas você não dá... Você foi o cara aqui que nos bastidores nos ajudou muito, né? Pintou a parede, pintamos a parede com a tinta errada, pintamos uma vez, pintamos duas, 3, 4. Depois ficamos aqui colocando os móveis. Desde o comecinho aqui, o Davi tava com a mão aqui, e é aquele cara aqui que ajuda nós em todo momento, né? São os detalhes que o programa faz a diferença, né? E esses detalhes é muito feito pelo Davi. Sim, claro. Tudo que vai fazer, seja aqui no Face a Face ou na vida pessoal, se você fazer não pro Face a Face, fazer para Deus, as coisas acontecem, né? Não tem como não acontecer. E quando se faz para Deus, se prepare que, né? Alguma coisa, o inimigo você sabe como que é, né? Que o chicote mas a vai vitória estralar, é né? certa, a vitória ela é certa, né? Então eu agradeço pelo convite, né? Da família aqui,
e bola pra frente. É isso mesmo. Estamos juntos. Legal. E Deus abençoe a todos que passarem aqui, né? A todos nós também, pelo face a face. Certo. Tem uma pessoa também que está aqui nos bastidores aqui, que fica operando, né? E também está na hora de se apresentar também. Então, para falar quem são as pessoas também que estão aqui no projeto aqui, hoje nós estamos em 5, né? Então, a Michelle como apresentadora, eu como apresentador, o Davi aqui dando todo aquele apoio na produção geral, a Rô também nessa questão da produção, nessa questão de fazer o convite para os convidados, e nós temos o William aqui, que é o nosso operador técnico, ele que cuidou das câmeras, ele que cuidou do áudio, né? Então ele que está com esse zelo aí desde uns 20 dias atrás aí, já preparando essa mesa de som, preparando os vídeos, vendo os softwares que a gente usa para vocês que estão sendo transmitidos aí agora. Hoje está ao vivo, né? Ninguém está assistindo ao vivo, porque hoje a gente está mais fazendo esse programa aqui para ver os acertos e os erros. Mas no próximo aí já tá. Então vem para cá, William, que a gente vai apresentar você aqui e eu vou fazer o seu papel aí. E para complementar tudo que o David estava falando, sobre a questão da vontade de Deus, né, do mover de Deus, eu uso sempre uma frase que é assim: quando algo está demorando para acontecer, é porque Deus está peneirando para te dar o ouro, né? Então, assim, nada é por acaso, né? O William estava aqui há 20 dias tentando descobrir esse mundo do podcast, né, William? E a gente achando que não ia conseguir, né, na dificuldade, mas aí Deus vem trabalhando, né? Ele vem trabalhando. Sim. E ele vai dando o seu jeito para que as coisas aconteçam, porque isso daqui é um desejo do coração de Deus. A gente é apenas um canal, né, William? Sim. Então vamos lá, William, se apresenta pro pessoal aí, que o pessoal quer conhecer quem que é esse, né? Esse abençoado que fez tudo isso. Então, meu nome é William, eu entrei aqui no podcast a convite do Diego. Já trabalhei também na Pascom, da São Felipe, fazendo esse trabalho de corte, transmissão da missa, né? Que foi logo quando começou a pandemia, foi uma coisa que foi muito necessária. Então, aí eu aprendi um pouquinho a mexer com alguns softwares, com algumas ferramentas necessárias para o funcionamento do podcast. E quando eu entrei, né, foram muitos desafios também para aprender coisas novas, né, coisas que vieram especificamente para o podcast, coisas que eu não tinha conhecimento, nunca tinha visto, mas foi bastante prazeroso, principalmente aprender a mexer com tudo isso, e fico muito feliz que está dando tudo certo, tudo saindo conforme esperado. Isso é o início de muito que está por vir, né, William? Então, assim, você vê que até essa questão do conhecimento aqui, de como funciona o podcast, é algo que a gente leva para a vida, né? E, assim, Deus até nesse detalhe, Ele cuida, né? Ele foi buscar quem? Ele foi buscar você, que iniciou um projeto do Pascom, que é um projeto muito importante e que fez muita diferença na pandemia, né? Mas Deus queria algo mais, Ele queria algo maior. E aí Ele foi já te preparando lá atrás, você nem imaginava. Você já achava que você já estava no suficiente. Não, é isso que Deus quer de mim, não é isso? Isso. E aí Deus já vinha trabalhando ali atrás, porque Ele queria que você estivesse aqui entre nós para fazer que esse projeto tocasse pessoas que a gente jamais iria tocar, porque às vezes a pessoa pode estar do outro lado do mundo e às vezes não fala nem a nossa língua, né? Mas Deus vai dar um jeito de chegar naquele coração ali através desse projeto. Então, assim, Deus abençoe, muito obrigado pelo teu sim, né? Que faz toda a diferença, né? E que eu tenho certeza que através desse trabalho que você está fazendo, Deus vai te dar muito mais, porque quando a gente é fiel no pouco, Deus dá muito mais, tá bom? Deus abençoe muito, né? Amém. E
esse é o primeiro de muitos que virão em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Volta, Diego. E aí a Rosane já tá já com uma lista, né, de várias pessoas que a gente está pensando, né, Sim. ao decorrer dos próximos, né, para convidar, né. A gente tem uma lista aí, né, uma galerinha bem legal, né, a gente vai, dependendo do assunto, né, que a gente for colocar em pauta, e a gente vai convidando o pessoal aí para estar participando aí. Exatamente. A ideia é essa, a gente vai ter alguns temas, né? Às vezes dependendo do período do mês, né, Diego? Sim. Por exemplo, o mês da mulher, a gente vai tentar fazer um trabalho, chamar pessoas para falar sobre mulheres, sobre, de repente, uma mulher que é uma mulher muito forte na sociedade, de repente uma pessoa que é do empreendedorismo, né? Sim, né? O legal é sempre a gente pegar essas datas que estão em alta, né? Que todo mundo está falando, e nunca e tentar mostrar ali a presença de Jesus nestas datas também. Também, claro. Porque Jesus é muito forte no Natal É verdade. e na Páscoa, né? É verdade. E as outras vezes, como nós falamos, Jesus tem que estar presente no nosso dia a dia, né? Todos os dias. E não é... Quando a gente fala, pelo menos pra mim, né? Há uns 3, 4 anos atrás, quando fosse falar de Jesus alguma coisa, sempre vinha na minha cabeça uma coisa muito chata, né? Aquela coisa parada, aquela coisa totalmente hierárquica que a gente aprende, que eu vou pra igreja com minha mãe e ali eu vou só na disciplina ali, né? Sim. E não mostra uma liberdade que nós temos para falar de Jesus no nosso dia a dia, né? Verdade. Então é isso que a gente quer inserir também, né? Não quer ser aquele cara que quer impor a palavra ou já fazer com que você aceite naquele momento ali, mas ser uma coisa natural, uma coisa leve, né? Mostrar que dá para ser esse cara, né? Não ser aquele cara chato que vai ficar falando, mas falar de uma forma sutil e de uma forma que não vai estar falando, como posso dizer assim, diretamente, né? Tentar já fazer com que ele se converta naquele momento Sim, ali. sim. Não, é mostrar que a experiência que as outras pessoas têm de vida, né? Não de liturgia e tal, porque isso a gente depende de uma maturidade também, né? A ideia é a gente brotar uma semente Isso. e essa semente sozinha ir germinando Exato. e fazendo a parte dela na vida dessas pessoas, né? Isso. De uma forma natural, nada muito forçado, taxativo, né? Essa é a forma que a gente quer evangelizar na vida das pessoas, de uma forma que as pessoas não sintam que tem que ser algo imposto, né? Porque eu posso falar por mim, tudo que é forçado para mim não é legal. Então a minha conversão também foi algo muito natural, né? Eu fui aos poucos e também não foi da noite pro dia, foi aos anos, foi subindo degrau por degrau que a mudança foi acontecendo, né? E ali eu fui tendo ali o meu chamado, a minha conversão, aí tive o meu encontro com Jesus, e ali eu senti que eu poderia, através de toda a experiência que eu passei, apresentar esse Jesus para as outras pessoas. Mas como? Com a minha vida, né? Eu posso falar, eu posso dar um testemunho, eu posso falar da palavra, até posso. Mas eu prefiro primeiro ter as minhas atitudes, né? As pessoas perceberem que a minha mudança aconteceu através de algo e aquilo ali despertar uma curiosidade e a pessoa vir querer saber, se aproximar de mim, saber o que aconteceu, por que eu tô diferente, por que o brilho do meu olhar tá diferente, por que a minha postura tá diferente. E aí ali naquele momento eu apresento o amor de Deus na vida da pessoa. Sim. Mas de uma forma muito natural, né? No meu trabalho, as pessoas elas brincam muito comigo, né? Porque as pessoas não estão acostumadas muito com católico, né? Porque a gente está num país que é um país que o catolicismo eles falam que é a primeira religião,
mas porque é algo cultural, né? É uma coisa de tipo que foi passando de geração para geração, mas não é uma coisa que, se você for ver na realidade, as pessoas praticam, né? O percentual é muito menor do que realmente é calculado sobre o Brasil, né? E aí as pessoas me veem no meu trabalho e muitas vezes eles acham que eu sou protestante, né? Eles me perguntam, você é protestante? Você é evangélica? E aí quando eu falo que eu sou católica, e as pessoas, nossa, mas eu nunca vi um católico assim, né? Então, assim, mas eu geralmente, porque às vezes a gente fala sobre Deus e eu converso sobre Deus, mas eu não falo. Não fico impondo de qual religião que eu professo. Só desperta a curiosidade. Só desperta a curiosidade. Pessoa e aí a pessoa começa a conversar comigo e de repente a pessoa me pergunta, mas qual congregação que você congrega? Aí eu falo, então, eu sou católica, apostólica romana. Como assim? Mas eu nunca vi uma católica assim. Eu falei, então talvez porque você nunca conheceu um católico, né? Sim. Aí eu explico que existe algo cultural e tal, mas também não imponho nada da pessoa e tal. E as pessoas, elas me enxergam de uma outra forma, acaba havendo um respeito, até aquelas pessoas que tem às vezes aquele estereótipo que o católico não tem responsabilidade, não tem compromisso com a igreja. Eles me enxergam de uma outra forma, porque eu tenho eu sigo, né, e não foi imposto também, né, essa coisa minha de tipo, eu não como carne de quarta-feira, não como, né, mas também não foi uma coisa imposta, a igreja não me impôs isso, foi uma coisa de mim, eu fui estudar, fui entender por que a igreja não, por que nós católicos não comemos carne de quarta-feira, porque guardamos a quarta-feira e tal, e aí eu não como, e é muito legal porque às vezes eu vou almoçar com o pessoal do meu trabalho, e aí a gente vai pedir comida, e aí eu falo, hoje é quarta-feira, né? Não, hoje eu não como carne. Aí eu peço, agora o pessoal não come mais carne de quarta-feira também. Aí eu falo pra eles, gente, vamos respeitar, né? Então eu acho isso muito legal, porque foi uma coisa que eu não impus. Porque é através do comportamento, né? Exatamente. É do exemplo. Não é uma coisa que você fala ali, põe uma regra e já era, né? E quando eu tive a ideia também, por exemplo, assim, de falar assim, acho que a minha pessoa que tem que compor, que tem que estar ali do lado ali falando, é exatamente por isso. Porque você tem aquela autoridade sem ser autoritário. Entendeu? Que bom, fico feliz. A ideia é essa. Então é através do exemplo, através do reflexo, que nem nós trabalhamos ali no Reluz, então eu sei ali do poder espiritual que você tem, da unção que você tem, o quanto você evangeliza os jovens ali, e eu já sou o contrário já, né? Quando eu passava lá em frente da vigília, era bem igual a Rô falava. Eu falei, eu não vou entrar aí não, porque se eu for aí eu me queimo, entendeu? Se for colocar pra deitar, eu deito, nem sei se eu levanto mais. Ou né? nem saio mais. Então era aquela coisa ali que eu falava assim, eu preciso passar essa visão que vai ter uma pessoa ali que ela é da liturgia, que ela detém ali a palavra e ela segue também, não dizendo que você é santa, nada, mas você tem uma autoridade ali para mostrar assim, eu sou aquele católico ali que segue boas regras, não dá para seguir 100%, né? Sim. Mas boas delas. E eu tenho esse lado que eu não sigo 10%, vamos dizer assim, né? Porém, eu tô naquela busca ali de ter aquela transformação, mas eu tenho um lado que eu gosto muito de ter essa intimidade com Deus, né? De ter esse contato com Deus. E quando eu comecei a ler a Bíblia, né? Que teve um momento da minha vida que eu li a Bíblia, eu falei assim, esse ano, que foi ano passado, eu falei, eu vou ler de Gênesis a Apocalipse, né? E li igual livro mesmo, né? Não falam que a Bíblia não é para ser lida assim, né? Porém, eu falei, eu vou querer ler porque eu vou querer saber o contexto histórico, né? Certo. Tal. E a partir do momento que eu fiquei lendo, eu vi histórias ali impressionantes. Para mostrar que todo mundo que passou por Deus era pessoas comuns igual nós. Sim. A única diferença que tem daquelas pessoas para nós aqui que eu vejo é que às vezes a gente é fraco, né? Então quando a gente não consegue aquilo que nós
tantos desejamos, a nossa fé abala, né? Sim. A gente é fraco nisso e eu tô trabalhando nessa questão para não fraquejar, para ser forte igual a Abraão, igual a José, igual a Moisés, né? Que independente da situação sempre foi ali em busca do propósito, né? Nunca fraquejou. E aí uma vez eu também assisti a Bíblia, que é que é a série, né? Sim, a série. E ali falou de Sansão. Eu falei, Sansão, achei que era um personagem que até que tinha no Chapolin, né? Você achava que era uma história. Né? Não, nem tipo, achava. Um conto de fadas. Jamais achava que ele estava ali, não, mas foi um juiz mesmo que aconteceu e a história é real. E quando eu vi a história de Paulo, né? Sim. Aí sim, ali eu falei assim, não, eu posso ser também uma pessoa que fala de Deus e eu posso ter isso, não é porque eu sou um pecador, que eu gosto das coisas, por exemplo, do mundo e tal, né, que eu não posso falar de Deus, eu posso sim, né, e eu sei que Deus vai me convertendo cada vez mais, né. Mas você sabe que eu li um livro que chama assim, Como Liderar Pessoas Difíceis. É um livro religioso que ele pegou todos os discípulos e ele explicou o perfil de cada discípulo. Perfil, assim, ele destrinchou o perfil de cada discípulo. E assim, eu vejo em você muito Paulo. Assim, a gente conversando, eu vejo Paulo, e até eu conversava muito com a Rosane, eu falava assim, quando eu falei pra Rosane, sabe quem vai trabalhar com a gente na vigília? Ela, quem? O índio. Gente, ele é conhecido como índio, tá? Não sei por qual motivo, não sei se ele quiser falar, enfim. Né? Eu tava até demorando pra chamar ele de índio aqui, entendeu? E aí eu falei, o índio vai vir trabalhar com a gente aqui na vigília. Como assim? Não tô acreditando, Michele. Eu falei, você não tem noção o que Deus fez na vida desse homem. Você não tem noção. Aí ela, não é possível. Não é. Tipo São Tomé, sabe? Tipo, só acredito vendo. Aí Diego aparece na vigília. Nossa. Aí a Rô mesmo pode falar da experiência que ela teve com a gente lá no Santíssimo. Que você ficou encantada com o Diego. Sim. Fala aí. Foi porque geralmente, né, as pessoas vão no Santíssimo assim e se coloca lá diante dele assim, mas você vê, né, a pessoa ali, mas o Diego, ele se jogou mesmo, e eu acho que nesse momento que ele tava lá diante do Santíssimo assim, eu acho que o Santíssimo se permitiu assim que ele sentisse a presença dele mesmo ali, sabe? Porque ele ficou totalmente em êxtase ali, olhando pro Santíssimo, assim. E ali eu acho que virou uma conexão só entre ele e o Santíssimo ali. Você não viu isso, E óbvio, o Denilson né? Rufino, ele sentiu isso, né? Ele, né, Diego? Foi. E com essa presença sua ali também, muitas pessoas já mudou de vida ali também. Ali, Sim, tipo, já é um fato assim, muito, sabe? E aí a história de Paulo, ela Exatamente. mexeu por causa disso, né? Que nem, por exemplo, era o cara que matava cristãos ali, Exatamente. né? Era um cara que odiava Ele não cristãos. aceitava Às vezes eu fico Jesus de imaginando, jeito né? nenhum. Quantas pessoas ao me ver, tipo, indo pra igreja hoje, na fé, quantas pessoas não foram tocadas, né? Exatamente. Rosane, Michele, quantas pessoas só de olhar, né? Não, eu Muito- ainda tô meio... Deus Tô meio difícil ainda. Tô meio vamos dizer que agora eu sou 60% mais tranquila, mas 40% ainda tá meio revolto. Mas você sabe que entre os discípulos tinha os que era conhecido como irmãos trovão, que eles brigavam muito. Eles eram os que causavam, eles estavam sempre brigando. E Jesus escolheu eles. Então eu me identifico com esses irmãos trovão aí. Porque assim, Jesus escolheu cada discípulo por quê? Foi do nada? Não. Ele escolheu porque ele sabia a personalidade de cada um. E uma personalidade completa a outra. Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, pra mim ir pra igreja eu tenho que mudar a minha vida, mudar o meu jeito completamente. Não.
Deus quer você exatamente do jeito que você é. Você pode, aos poucos, adaptando o seu jeito. Sim. Mas a sua personalidade, Deus quer você desse jeito. Sim, e nós temos a concepção que nem agora eu tô passando por uma outra fase da oficina de oração. Sim. Né? Que é estudando para ser guia e tal. E lá explica que, né, nossa personalidade ela vai ter uma divisão, né, entre nossa personalidade madura e nós temos o lado da imaturidade também. Sim. Né? E nós temos que equilibrar isso, né? Nós temos que ter esse equilíbrio e buscar para ser cada vez mais uma pessoa madura. O que é essa pessoa madura? Ter mais paciência, ter mais humildade, ter amor ao próximo, enfim. Porque às vezes nós falamos que a gente está fazendo para servir o próximo, né? Mas o que a gente está querendo preencher é o nosso amor próprio, né? O nosso ego. E às vezes quando a gente não conquista, aí vem a personalidade matura e a gente quer bater de frente, quer bater com todo mundo e tal. Aí a intimidade com Deus faz isso. Mas hoje em dia ainda da hora que você acorda até a hora de dormir, Isso tudo para dar errado, né? É constante, se exato. afastar de Deus. Exatamente. Sim. E outra coisa hoje em dia é Diária, né? diária. E outra coisa que eu gostei muito de Paulo foi porque a partir do momento que ele transformou, né, que ele se converteu ali, ele sentiu a presença de Deus, ele não quis guardar para si, né? Então ele foi lutando e o pessoal duvidava muito dele. E é isso onde eu me identifico, porque assim, eu não quero provar que eu sou melhor que ninguém, que não. E a pessoa vai me julgar, mas tipo assim, às vezes eu tô tomando uma cerveja ali com um grupo ali e tal. Sim. E o pessoal tá falando e às vezes eu falo, eu vou e puxo uma história da Bíblia, eu coloco no meio ali. Sim. E o pessoal, mas da onde que você tirou isso aí? Como que você sabe disso aí? Né? E aí eu falo, é porque eu li, fiz isso. É você? Eu falei, sim. E aí a gente vai falando e diz, conta mais. E aí vai batendo a curiosidade, e na hora que a gente vai vendo, a gente tá ali tomando uma cerveja e tá falando de Deus. E quando eu falo assim, mas você bebe e tal, qual que é a mudança do Diego de 5 anos atrás e tal? De saber o limite ali, de falar ali, parar para não ficar chapado, ficar doidão e causar e fazer várias cagadas, como já fiz, né? Mas, Diego, na palavra fala o seguinte: o vinho bebido moderadamente é alegria para a alma. Uhum. Então, assim, tudo que é excesso não é legal. Isso não quer dizer que você não possa. Sim. Entendeu? Você pode beber. Mas desde que tenha... Desde que você tenha os seus limites. E hoje você enxergou isso. Sim. Entendeu? E aí é uma coisa que a gente vai trabalhando cada vez mais, tal. Até mesmo porque isso eu já vi até algumas outras pessoas falando, tal. Eu não bebo porque a bebida ela vai me causar vai me tirar da minha personalidade, eu vou falar coisa que não é pra falar, e aí gera todo um problema. Todo problema, foi por causa da bebida, esse tipo de coisa, né? Então é uma coisa hoje que eu tento controlar, ser uma melhor pessoa nesse sentido, né? E a algum momento ali Deus vai operar os milagres e tudo. O que a gente precisa também ter consciência, que nem Paulo teve, é que deixa Deus nos usar, deixa nós sermos instrumentos. E aí Paulo foi e fez uma revolução da igreja, né? Que escreveu vários livros, escreveu vários textos. E aí hoje eu entendo mais ou menos qual foi o propósito ali de Paulo aí na evangelização dele, né? E você sabe que o tempo que Jesus ficou na Terra, ele curou, ele transformou várias pessoas. Mas você sabe que Paulo, através do testemunho dele, das pregações dele, muito mais pessoas foram convertidas? Sim. Sim. A conversão de que o Paulo chegou numa cidade que ele converteu assim, foram muitas pessoas, praticamente a cidade inteira, entendeu? Através de um testemunho dele. Sim. Entendeu? Então, assim, para você ver como a mudança de Paulo foi total. Sim. Foi uma mudança assim radical e ele se permitiu, né? Sim. E pensando nos santos da igreja, São Francisco de Assis. Sim. Né? É um santo que eu enxergo Paulo nele. Uhum. Porque a mudança dele também foi radical e ele fez uma transformação lá na cidade dele, entendeu? E converteu muitas pessoas e converte até hoje, né? Sim. Porque até hoje a história dele é um exemplo para muitas pessoas, né? Então,
Paulo, a gente enxerga Paulo em muitos santos da igreja e em pessoas do dia a dia, né? A gente consegue enxergar isso no dia a dia, porque a mudança de Paulo, a conversão de Paulo foi algo assim, demais. Foi muito tocante a mudança de Paulo, né? E não tem jeito, né, meu? Quanto mais próximo de Deus, você deixa o mundo aqui, né? Pra trás, né? Você morre pro mundo, né? Não tem como. Isso é automático, né? Quanto mais próximo de Deus, coisas ruins você vai deixando para trás. E sem falar também de outras pessoas que seguiram ali Jesus ali, que eram totalmente pecadores ali, mas teve o milagre feito ali, né? A gente fala ali de Maria Madalena, a gente fala de Mateus. Então, um era matador, outro era prostituto, um era cobrador de imposto. Então, são várias histórias ali que você vai colocar que você fala assim, pô, qual que é a diferença de mim para eles, né? Nos olhos de Jesus não vai ter essa distinção. Nós temos esse livre-arbítrio também de poder seguir, mas nós temos que também abrir o coração para fazer isso, né? Exatamente. E quando você falou de São Francisco de Assis, foi bacana também, porque na hora que a gente também ficou batendo um papo ali, quando foi para começar a fazer o podcast, que era para fazer a criação do logo, fazer a identidade visual, vocês perguntaram, mas que cor que seria legal a gente levar pro logo e tal, né? E aí a gente ficou pensando no azul, ficou pensando no preto e tal. E aí naquela semana ali que a gente ficou falando, eu sei que todo mundo aqui gosta, né? Que tem uma admiração, né, por São Francisco de Assis, eu falei, por que não, né? Porque hoje o azul, ele é uma cor que é muito bonita, né? Gosto do azul. Eu tenho paixão pelo laranja. O laranja é o que eu gosto. Porém, na hora que eu fui ver, eu falei assim, eu tava vendo a imagem de São Francisco de Assis ali, eu falei, então por que nós não pegarmos o marrom, né? Então esse aqui é o logo oficial do Face a Face Podcast. Pode ser que ainda tenha algumas alterações na letra, mas vai ser isso aqui a base, né? Então a cor foi extraída, a identidade visual dele foi extraída de São Francisco, da roupa dele. Então o marrom ali da túnica, esse marrom mais claro com amarelinho foi da questão do cordão, né? Do cordão dele, né? Então se pegar vai ser isso. E agora a gente vai falar aqui também de alguns significados do logo, né? Antes de falar dele, eu quero agradecer o Cristiano Gonzalez, que foi o Cristiano que nos ajudou também a elaborar o logo, né? A princípio, os ícones tudo seriam 2 pães ali, e aí eu passei para ele, que ele sempre dá uma força, dá o lado crítico dele, ele falou assim, ficou legal, mas vamos tentar dar uma estilizada, dar uma modernizada, né? Porque tá um pouco infantil demais, tal. Vamos deixar um negócio mais atual. Então eu criei o logo, ele foi lá, deu uma estilizada, e o Will também, que é designer aqui, deu a complementada. Mas quais são os significados, né? No centro, a princípio você vê ali um microfone, né? O microfone simbolizando o podcast. Mas nós também temos, se você for parar para ver, ele é um pão, né? E o pão é o sentido ali, é o que alimenta, é o alimento da vida, né? Então Jesus é o nosso alimento, então nós quisemos colocar ali que é Jesus ali no centro em forma de pão. E se você for prestar atenção também, tem o F, né? O F que representa o face a face. E se Jesus é o pão, ele é o alimento da vida, você pode ver que ali tem 2 cruzes, né? Tem uma cruz na esquerda e uma cruz na direita. Essa cruz, esse momento aí do pão, da vida que está ali no centro, essas 2 cruzes, é referente à crucificação de Cristo, né? Onde está Cristo e os 2 ladrões. Então, essas 2 cruzes, elas representam os ladrões ali. E qual que é o significado, qual que é a linguagem poética que nós quisemos passar nisso aí? É que um ladrão, ele conseguiu ter acesso aos céus, né? Sentiu, que ele era o Filho de Deus e ele se arrependeu, né? Isso, se entregou a Jesus ali, Jesus deu a vida para ele, a vida eterna ali. E o outro que não quis abrir o coração, que não quis aceitar Jesus, não teve essa glória, né? Então, o que nós queremos passar aqui? Como nós falamos, a gente não quer impor que você assista, que você tenha a missão. Você pega se você quiser, né?
Cada um tem a sua fé, né? Mas se você aceitar Jesus, você só tem a ganhar. Então, basicamente, é isso que nós quisemos passar no logo, né? Mostrar esses significados aí. E é isso, e deixar as cores também. Quer complementar mais alguma coisa, né? E a ideia é realmente de você fazer essa escolha. Qual ladrão que eu vou ser, né? Sim. Eu vou ser o ladrão bom ou eu vou ser o ladrão que vai renegar, né? Que vai negar a Jesus, né? E então isso é uma escolha, né? Essa é uma escolha. E nós, como pecadores aqui, temos essa escolha todo dia. Exatamente. Por isso que eu falei que são pessoas comuns. Esses ladrões eram pessoas comuns, né? Que fizeram escolhas erradas, né? Mas que nos últimos segundos ali da vida dele, ele se converteu, se arrependeu, né? E pediu para Jesus ali, né? O receber. E Jesus sentiu, né? Aquela abertura do coração, aquela vontade realmente de mudança, de transformação, e Jesus foi lá e curou ele de todos os pecados. E perdoou. assim, ele era um ladrão, mas ele foi o único que viu em Jesus o Filho de Deus, né? Enquanto todos duvidavam, né, de que ele era o Filho de Deus, ele viu. E aí, mais uma vez, a gente entra nesse assunto. Jesus toca naqueles que ninguém acredita. Sim. Né? E quem que enxergou Jesus ali? Foi aquele que a sociedade não acreditava, já tinha feito o seu julgamento final, né? Já não servia para a sociedade, e foi o único que olhou para Jesus e enxergou ele como Filho de Deus, né? Sim. Então, é exatamente isso a ideia do podcast. E aí nisso veio a libertação dele, né? Exatamente. É isso aí. Legal. E aí isso demonstra também que a gente não precisa fazer esse reconhecimento pregado numa cruz, né? Não. A gente pode fazer esse reconhecimento dia a dia da nossa vida, né? Sim, através da natureza, através do ar, porque Deus está em tudo, né? Porque quem criou foi Ele, né? Então você consegue enxergar Deus em tudo, né? Sim. Então Ele trouxe o Filho dele aqui para salvar a humanidade que estava se perdendo, né? Mas ele deixou esse mundo aqui para que nós possamos enxergar Deus em tudo, né? Inclusive, nós estamos aqui, eu enxergo Deus no Diego, como enxergo na Rô, como enxergo no David, como enxergo no William, né? Então, a gente enxerga Deus de várias formas, porque o Espírito Santo é vivo, né? Jesus mostra ali o perdão e o arrependimento, né? Sim. Ele fala ao Pai, né? Mais uma vez, né? Perdoe, eles não sabem o que fazem, né? Exatamente. Fala sobre o perdão e o arrependimento. Exatamente. E nos dias de hoje tá bem complicado, né? Liberar perdão tá difícil. Sim. Legal. E outra coisa que eu queria falar aqui também, que são as pessoas que estão apoiando o projeto aqui, que são os patrocinadores, né? Então hoje nós temos aqui o Ateliê Bairré, que ela faz alguns artesanatos, faz muita costura criativa, né? Quem quiser entrar no Instagram dela, depois nós vamos deixar aqui na descrição, né? Nós temos um parceiraço aí que é a barbearia Josa Moreira, né? Então todo mundo aqui conhece aqui, todo mundo já serviu com ele lá no Reluz. Deus abençoe, Josa. Acho que vai ser papai, né? Vai. Já não nasceu ainda não, né? Tá para nascer, né? Isso. Deus abençoe vocês, eu muito. Nós temos também a padaria Quipão lá, o Yoshio. Tá dando uma força também para nós aí. E é isso aí. Amém. Virão outros. Com certeza. E um outro momento também que nós queremos fazer para só entender como que vai funcionar a dinâmica desse podcast, né? Então todo convidado que nós trazermos aqui, nós vamos mostrar qual que foi a história dele, né? História de vida mesmo, assim. Sim. Como iniciou tal, não falando já na parte que ele tá ali na igreja transformada, mas mostrar como foi a vida dele antes de Deus, sim, depois com Deus, né?
e nós vamos fazer associações com algumas figuras da Bíblia, com alguns momentos da Bíblia, né? Sim. É isso que a gente quer passar também aqui, mostrar que a Bíblia é um livro temporal, né? E vivo, né? Totalmente. É vivo. Então, desde a criação até os dias de hoje, tudo que está nela é real. Atual. Exatamente. Ele é atual. Né? E dá pra gente fazer muitas associações. Com certeza, Sim. com certeza. E a gente vai ter uma dinâmica, né? Que todos os convidados que vierem aqui, eles vão pegar um trecho da Bíblia que impactou de algum momento na vida dele e vai deixar aqui com a gente. E a gente vai montar, né, ali um espacinho reservado para todos esses convidados com essas frases que eles deixaram, de repente um salmo, um versículo, né? Algum trecho da Bíblia que de alguma forma, toda vez que ele se sente acuado, desesperado, ele, poxa, eu lembro desse versículo, desse salmo, e foi através desse versículo, desse salmo que teve uma transformação ou que começou a mudança na minha vida, Sim, né? Que é a força diária. Que é a força diária, exatamente. É isso aí. E não precisa perguntar só pro convidado, qual que é o seu, que você gosta, Então, que você usa, ou que está usando atualmente. Eu gosto, assim, desde quando eu me converti, Romanos 12:12, que é sede alegres, perseverante na oração, e a última frase eu esqueci agora porque é uma palavra diferente. Mas para mim, ela me completa, porque ela fala assim, persevere, seja alegre e não desiste, né? Então, toda vez que eu me vejo ali acuado, aí eu paro e falo Romanos 12:12, Romanos 12:12. E aí, ali eu vou me acalmando e vou pedindo para que Deus tome a direção ali das minhas decisões, né? Legal. É isso. E você, Davi? Tem alguma aí que mexe muito com você? Eu tenho visto muito o Frei Gilson, né? E Romanos 5:5 é bem impactante, assim, na minha vida, né? Tipo, eu já disse aqui, né? Quando Jesus diz, né? Meu, Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Meu, essa frase é surreal. É surreal. Legal. Hoje, se todas as pessoas fizessem esse, né? Tivesse esse pensamento, ela deixaria de apontar o dedo, né? Sim, de julgar o próximo e tal. Porque no último minuto ali das nossas vidas vai ser isso. Deus vai... Perdoe ele não sabe o que fazem. Exatamente. Para cada um de nós. É isso. E você, Rô? Eu assim, não sei muito de versículo Não tem problema. mas assim, eu não vou falar um versículo da Bíblia, mas eu vou falar assim de uma oração, que é a Ave Maria. Maravilha. Eu acho que em cada momento triste da minha vida eu rezo uma Ave Maria pela situação triste que está passando naquele momento, e em cada alegria eu rezo uma Ave Maria para agradecer, porque eu acho assim uma oração muito importante, né? Que assim, que vem da mãe de Jesus, né? Aquela que trouxe o nosso Salvador, né? E sem o sim dela nada teria sentido. Hoje nós não estaríamos aqui falando dele, né? E como a gente fala da personalidade, né? Esse Jesus só teve essa personalidade humana porque ele saiu desta Maria. Sim. Ele poderia ter nascido de outra Maria? Sim, mas a personalidade não seria a mesma, entendeu? Então, se ele foi aquele Jesus que foi a parte humana, ele teve através de Nossa Senhora, entendeu? Então, assim, ela foi peça fundamental pra gente estar aqui hoje, falando do amor de Deus, né? Porque ela era uma jovem prometida, né?
com o seu casamento, preparando o seu casamento, cheio de sonhos, expectativas e planos, e de repente Deus a escolheu, aí ela foi apresentada ao anjo e em momento nenhum ela fraquejou. Ela simplesmente falou assim: eis-me aqui a serva do Senhor. Então, assim, que nós sejamos mais servos desse jeito, né? Que quando vier um chamado pra gente, nós não fraquejamos, não gaguejamos, não pensamos duas vezes, mas respondemos assim: eis-me aqui, Senhor, né? E que esse projeto do podcast seja exatamente isso, né? Sim. Que nós realmente sejamos como Nossa Senhora, uma serva, né? Antes de ser mãe, de ser rainha, ela foi serva. Sim. E que nós possamos ser esse servo mesmo, né? Que estejamos a serviço, né? Dessa evangelização no qual Deus nos escolheu, né? Sim. Mesmo a gente achando que não está preparado. É o próprio anjo Gabriel, né? Ave Maria, cheia de graça, né? O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. É o próprio anjo, né? Que iniciou a oração, né? Anunciando ali, né? É muito lindo. Forte, E é uma oração que já fala: bendito é o fruto do vosso ventre, né? Então, assim, tudo que vem dela vem nos levando ao encontro do filho dela. Exatamente. Não tem como falar de Maria sem falar de Jesus. Sim. Né? É uma conexão, né? Então, assim, Jesus sempre vai estar ali no centro, né? Ela vai estar ali, ela sempre se coloca a serviço, se coloca atrás, né? Por mais que ela teve uma responsabilidade excepcional, especial e fundamental, mas ela se colocou como a menor de todas, né? E que nós possamos ser assim nas nossas vidas de evangelização, que nós sejamos os últimos. Amém. Né? Através desse trabalho que a gente vai fazer aqui, que é aquilo que nós estávamos iniciando nas nossas orações, né? Que não seja a vontade humana, que a gente não deixe que se sobressaia isso, que não entre a soberba, não entre a inveja no meio de nós. O ego, né? o ego. A gente seja humilde. Exatamente. Então, que nós, toda vez que a gente sentir que vai apontar isso, a gente lembrar que Nossa Senhora foi a serva. Tá lá do banco de trás, tá lá em último lugar. Lá. E que nós possamos lembrar, né? Eu uso isso muito até na dinâmica de equipe no meu trabalho. Eu sempre falo para as minhas meninas, né, que eu tenho uma equipe só de mulheres, né, as minhas guerreiras, e eu falo assim, nunca esqueça de onde você começou, lembra da sua origem, né? Hoje você pode estar num outro patamar no nosso trabalho, mas não esquece de onde você começou. Sim. Né? Então, que nós possamos lembrar desse primeiro podcast, toda vez que a gente for um dia, quem sabe, trazer um convidado que o nosso coração pede muito, né? Nas nossas orações de missionários que estão fazendo um trabalho brilhante dentro do movimento católico, né? E que nós amamos muito. Um deles o David falou que é o próprio Frei Gilson, né? Que eu particularmente amo muito, né, a missão dele, oro muito pela vida dele, né? Que nós lembramos desse primeiro podcast, que foi um bate-papo entre nós, com vários desejos, vários sonhos, com várias vontades, mas que a gente lembra que a gente iniciou, lutando para fazer tudo funcionar, ver se o áudio estava funcionando, a câmera, numa luta tremenda, né? Mas a gente lembrar do início, sempre a gente lembrar do início, porque é aí que Deus vai agir. Sim. Entendeu? Que a gente possa levar uma informação abençoada, de transformação na vida de alguma pessoa. Isso vai ser muito bom para Deus, né? Sim. A festa que vai ser lá no céu, né? Sim. É isso. Imensa. E eu tenho certeza que hoje a festa deve estar gigante lá. Com certeza. Amém. Amém. E é isso aí. E aí, então a gente vamos finalizando. Sim. Eu queria falar também a palavra que coloca muito sempre na minha cabeça, que eu levo também, né? Também não vou saber qual que é o número, né? Mas eu sei que sempre é ela que eu coloco, que é Josué, né? Que ele fala que não desvie nem para a esquerda nem para a direita e todos os seus projetos terão sucesso. Amém. Né? E isso eu vejo que
toda vez que eu estou empenhado em alguma coisa, se eu disperso para alguma outra coisa, ele já não vai sair daquela mesma forma. Ele acaba ficando no caminho. Que são aquelas coisas que a gente começa e não termina, que a gente sempre faz pela metade, Sim. né? E aí não vai ter sucesso nunca, né? Então que esse podcast aqui, desde quando eu estava falando com a mim no começo, nós vamos chamar pessoas aqui, mas eu já sei de como vai começar, eu já sei como que vai conduzir, já sei mais ou menos como que vai ser, né? Então, se você for convidar as pessoas, já coloca para não vir tanto pela emoção, né? Que vai ter que colocar muita mão na massa, né? Porque vai dar trabalho mesmo, que nem hoje é terça-feira aqui, nós estamos aqui, já é quase 11h30 já, e nós estamos aqui desde as 7 tentando fazer acontecer, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai ter o foco, que a gente precisa ter esse foco aqui, porque se nós tivermos o foco, se a gente colocar a mão na massa, Deus abençoe e faz acontecer. Exatamente. Sim. É isso aí. Bom, então acho que chegamos ao fim do primeiro episódio, do episódio piloto, né? Acredito que o próximo, já na semana que vem, que é o primeiro programa oficial mesmo, que vai ter os convidados, a Débora e Jaime, tudo já vai estar mais organizado, né? A decoração já vai estar com a decoração do próprio podcast Oficial, também. né? Hoje nós só colocamos alguns quadros, colocamos alguns elementos para ocupar o espaço, mas semana que vem o cenário já vai ter uma surpresa legal, né? Então já vai ter a cara mesmo do podcast. E é isso. Muito obrigado pela presença de todos, pelo empenho. Obrigado. E vamos pra cima. Boa noite a todo Boa mundo. noite. Obrigada, gente. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Salve Maria. E até a próxima. Até. Amém. Até. Até. Bom, bora colocar aqui, vamos fazer a foto.